Bom dia a todos. Notícias do coronavírus direto aqui da Itália. Ontem foi um dia triste. 18 de março foi o dia que a Itália se tornou o país com o maior número de mortes pelo coronavírus, ultrapassando a China. A Itália já tomou várias medidas restritivas. Elas ainda não tiveram prazo efetivo para acontecerem, para surtirem efeitos. A coisa deve piorar para os próximos dias. Nós vamos ver adiante as medidas e a partir de quando elas devem fazer efeito. São medidas restritivas, mas apesar de todo mundo achar as medidas muito restritivas, a China fez uma crítica dura, de uma forma dura, quanto às medidas adotadas aqui na Itália. Bem, cada medida leva 14 dias para fazer efeito. Então, a primeira medida aqui na Itália, bem restritiva, foi dia 23 de fevereiro, que foi a adoção da zona vermelha em 3 regiões, em 3 localidades da Itália. Elas fizeram efeito 14 dias depois, pelo dia 8/3, e realmente tiveram um efeito. Está claro que essas medidas conseguiram conter o crescimento da doença nessas localidades. Dia 2/3 e 4/3 foi o fechamento das escolas em algumas regiões e depois o fechamento das escolas em toda a Itália. Essas medidas aparentemente não fizeram efeito, não foi visto no número de mortes e de contaminados um efeito grande dessas medidas. O principal, que são as medidas mais restritivas, são as medidas adotadas em 9/3 e 11/3. Elas só farão efeito a partir do dia 23/3 e dia 25/3. Até lá, a coisa tende a piorar. Só depois do dia 23/3 e 25/3 que nós vamos ver os reais efeitos dessas medidas. Quais são essas medidas? Dia 9/3, o governo estendeu para toda a Itália as restrições da zona vermelha, que são: os movimentos eram permitidos apenas para o trabalho e tratamento de necessidades. Atividades didáticas em escolas e universidades estavam suspensos e eventos esportivos pararam. Aqui, restaurantes ainda funcionavam na hora do almoço. Vários negócios podiam estar abertos e o deslocamento de pessoas era mais frouxo. A polícia não estava apertando muito o controle. A situação piorou nesses 2 dias. Dia 11/3, quarentena em toda a Itália. E aí fechou tudo. Só está aberto supermercado, farmácia, açougue. Só se entra de 2 em 2 pessoas, de 3 em 3 pessoas, depende do tamanho do estabelecimento, para não ficar muita gente lá dentro. É tenso sair para fazer compra, você está levando muito mais tempo para fazer a compra no supermercado, porque você tem que esperar para entrar. Você, quando entra, tem que botar. Alguns supermercados exigem que você bote uma luva plástica. A fila é maior, porque você tem que ficar 1 metro e meio de distância. O resto tudo fechado, parece cenário de filme de guerra, não tem ninguém na rua, você só vê gente na frente do supermercado esperando para entrar. E a polícia está controlando o deslocamento. Se você está na rua sem uma bolsa de compras, um carrinho de compras, a polícia te questiona. O vídeo que passa no início aqui, com aquele carro da polícia, é um carro de som pedindo para você ir para casa, com um carro da polícia ao lado que questiona você se desconfiar que você está na rua passeando ou não está para comprar comida ou ir ao médico. Já tem pessoas presas, já tem várias pessoas multadas, denunciadas. Eu vou fazer um vídeo sobre isso depois. O importante aqui é, até 23/3 e até 25/3, a tendência é piorar. Só depois desses dias é que vai poder ser visto o real efeito das medidas. Acho importante para o Brasil e para os outros países,
porque vai se poder ver quanto efetivo foi a adoção dessas medidas, que são muito duras. Eu vou fazer outro vídeo. A sua vida muda muito. Meus dois filhos de 5 e 7 anos em casa estão fazendo aula de música por Skype, estão fazendo ginástica, vendo vídeo do YouTube, vão para a varanda para pegar sol. Lembrando que aqui o inverno acaba hoje, se eu não me engano, acaba esses dias. Então ainda tem um frio. É uma mudança muito, muito radical da vida. Apesar dessa mudança radical, uma delegação chinesa, a China se aproximou muito da Itália nesse período da doença, já tinha uma aproximação econômica uns meses atrás da China com a Itália, e com essa doença a China está doando uma série de equipamentos e dando suporte técnico, já que foi o país onde surgiu a doença. E a delegação chinesa aqui na Itália fez uma crítica duríssima quanto às medidas adotadas pela Itália, alegando principalmente que enquanto tiver ônibus, deslocamento de transporte público, as medidas não terão efeito. Realmente aqueles dias 23 e 25 de março são dias decisivos para a gente ver a eficácia das medidas. Apesar dessas medidas duras, que alteraram muito a nossa vida aqui na Itália, tem países fazendo coisas ainda mais restritivas. Alguns países estão utilizando celulares para controlar o deslocamento dos cidadãos. Israel, China e Coreia do Sul já estão fazendo isso. E aqui na Itália, a Associação de Empresas de Telecomunicações já informou ao governo que é possível fazer isso aqui. O governo ainda não se pronunciou. Essa notícia da Associação de Empresas de Telecomunicações Italianas disponibilizar isso ao governo está no Il Sole 24 Horas do dia 18. É um jornal importante, é um jornal sério, é a versão italiana do Valor Econômico. Essas medidas são muito fortes. A gente que está aqui no olho do furacão, no pânico, acaba concordando com tudo. E realmente é um pânico, gente. Meu filho teve febre há 3 dias atrás, a gente entrou em desespero. Graças a Deus a febre já passou, não é nada. Você sai na rua, parece filme de fim do mundo. Você não vê ninguém, você só vê gente na porta de supermercado e farmácia, que só pode entrar de 1 em 1, de 2 em 2, de 3 em 3, dependendo do tamanho do estabelecimento. Você leva o dobro, o triplo de hora para fazer tudo. Tudo é tenso. Então, nessa hora, a gente acha que todas as medidas são necessárias, mas temos que estar atentos. Essas medidas chegam na hora do desespero, mas quando o desespero for embora, elas têm que ir embora juntos. Vamos em frente, vamos vencer essa juntos. Um abraço.